Olá, meu nome é César Mesas, eu sou eletrofisiologista, responsável pelo setor de eletrofisiologia do Hospital da Universidade Estadual de Londrina. Eu agradeço o convite da comissão organizadora do Intercâmbio Latino-Germânico de Ritmologia. E o tema proposto é o flutter atrial atípico e de átrio esquerdo. Flutter atrial atípico é um termo descritivo para uma taquicardia atrial com um padrão eletrocardiográfico de oscilação contínua de ondas atriais sem linha isoelétrica, diferente do padrão característico do flutter típico ou típico reverso. Existiu por certo tempo uma confusão a respeito da diversidade de termos para descrever taquicardia atrial, flutter típico, tipo 1 ou tipo 2. E isso foi uniformizado a partir de 2001 com um grupo de trabalho conjunto das sociedades europeia e norte-americana de arritmias. No flutter atrial atípico, se o mecanismo da taquicardia puder ser elucidado por estudo eletrofisiológico, ele deve acompanhar o termo flutter atípico. Então, dessa maneira, é importante notar que os termos focal e macro-reentrante têm pouca correlação com o aspecto eletrocardiográfico. Existia uma noção de que quando você conseguisse identificar uma linha isoelétrica clara, separando a atividade elétrica atrial, seria correto considerar isso uma taquicardia atrial de mecanismo focal e não uma taquicardia atrial macro-reentrante. Essa distinção não se provou ser verdadeira, de maneira que taquicardias atriais focais podem apresentar aspectos de ondulação contínua e a recíproca é verdadeira. Aspectos de flutter atrial com oscilação contínua podem se originar de focos nos átrios. Portanto, para efeitos práticos, o flutter atrial atípico equivale à taquicardia atrial macro-reentrante não istmo dependente. O flutter atrial atípico pode ser classificado de acordo com o átrio em que ele ocorre, átrio direito e átrio esquerdo, e existe uma subclassificação de acordo com os mecanismos que causam o flutter. Ele pode ser de átrio direito, de átrio esquerdo, ou flutter relacionado a circuitos presentes no seio coronário, com participação de átrio esquerdo ou direito. No átrio direito existe o flutter de alça superior, ou upper loop, que usa o ósteo da veia cava superior e a crista terminalis como limites. Reentradas de parede livre, geralmente relacionadas a cicatrizes prévias de atriotomia. O dual loop, o de alça dupla, que é uma combinação de bloqueios e atrasos, geralmente causados por cicatrizes e miocardiopatia atrial. No átrio esquerdo, é importante notar a reentrada anular perimetral, que pode ocorrer espontaneamente ou mais frequentemente após a ablação de veias pulmonares. Existem as reentradas relacionadas a lesões prévias periveias pulmonares, né? São lesões lineares ou gaps nessas linhas. E existem as combinações de bloqueios e atrasos, cicatrizes e miopatia atrial, causando circuitos complexos de alça dupla, os dual loops. O aspecto eletrocardiográfico varia desde o aspecto de flutter típico até o de taquicardia atrial. Então, como eu disse, não é um bom guia, não é um guia confiável o aspecto eletrocardiográfico para determinação do local do flutter ou a tipicidade ou não. Então, nós temos que levar em conta que as duas entidades convivem, o flutter atrial típico e o atípico. O mesmo paciente pode ter um flutter istmo dependente e circuitos não dependentes do istmo. Variações de ciclo maiores do que 15% sugerem mecanismo focal de fato, mas ciclos regulares podem ocorrer em ambos os mecanismos, tanto focais quanto macro-reentrantes. Esse é um exemplo de um flutter atrial atípico pós-incisional em átrio direito. Nós vemos que o aspecto de ativação elétrica contínua nas derivações inferiores até lembram o flutter atrial típico, mas o ciclo de frequência nesse caso é bastante mais prolongado, maior do que 400 milissegundos. É muito importante a localização do circuito do flutter atrial atípico. Especificamente porque como ele é muito comum também no átrio esquerdo, o médico precisa tomar a decisão de cruzar a barreira do septo interatrial para acessar adequadamente o átrio esquerdo.
Então, as arritmias, as taquicardias, os flutters de átrio esquerdo costumam apresentar uma deflexão positiva em V1 e podem sim ser muito semelhantes ao flutter atrial típico. A ativação passiva do átrio direito com fusão ou colisão das ondas de ativação na parede lateral, iniciando a partir do septo, né, através do feixe de Bachmann geralmente, ou do ósseo do seio coronário, sugerem também o circuito esquerdo. Esse é um caso em que isso fica bastante claro. A ativação acontece de distal para proximal ao longo do catéter localizado no seio coronário e existe uma colisão do catéter posicionado na parede lateral do átrio direito, das ondas de ativação inferior e superior, mais ou menos no meio do caminho da parede lateral. Neste caso, fica claro, também fica evidente, num catéter posicionado ao longo da parede lateral do átrio direito, que a porção superior apresenta duplos potenciais atriais. Então, existe uma ativação crânio-caudal até mais ou menos o centro da parede lateral, quando ocorre a união desses potenciais com um potencial contínuo de baixa amplitude fragmentado, representando provavelmente o ponto de inflexão do circuito do flutter na parede lateral do átrio direito. Quando ocorre a detecção de menos de 50% do ciclo da taquicardia no átrio direito, provavelmente o circuito está no átrio esquerdo, ou seja, quando existe um silêncio atrial de 50% ou mais do ciclo da taquicardia, quando se mapeia pontos diferentes ao longo do átrio direito, provavelmente o circuito se encontra à esquerda. Quando existe também uma variação mais ampla de ciclos detectada no átrio direito em relação ao átrio esquerdo, por exemplo, através do catéter posicionado no seio coronário, é uma outra sugestão de que o circuito está à esquerda. E encarrilhamento em diferentes posições do átrio direito, com intervalo pós-pace, com mais de 30 milissegundos em relação ao ciclo da taquicardia, também sugere isso. Essa é uma ilustração desse caso, um paciente com flutter atrial atípico de átrio esquerdo. Quando foi realizado o encarrilhamento pelo istmo cavo-tricuspídeo, observou-se um tempo de retorno muito diferente, muito maior do que o ciclo da taquicardia. A ativação de seio coronário de distal para proximal, ela pode sugerir a origem do átrio esquerdo, mas existem exceções a essa regra. A ativação do átrio esquerdo pode estar se fazendo pelo feixe de Bachmann, que ativa a partir do teto do átrio esquerdo, prosseguindo pela parede lateral. Então, a ativação do seio coronário vai aparecer de distal para proximal, mesmo estando o circuito da arritmia no átrio direito. E o flutter perimitral, girando no sentido anti-horário, também pode dar esse aspecto de proximal para distal, sugerindo uma origem no átrio direito, quando esse paciente tem, na verdade, um flutter esquerdo. Na arritmia macro-reentrante existe um encarrilhamento com fusão. O mapeamento não fluoroscópico detecta atividade elétrica em mais de 90% do ciclo da arritmia, com áreas mais precoces e tardias adjacentes. Normalmente, essa arritmia não responde à infusão de adenosina, além da ocorrência do bloqueio atrioventricular transitório. Esse é um exemplo de um mapeamento não fluoroscópico do átrio esquerdo, esse é o anel mitral. Fica claro aqui que existe uma cobertura de ativação elétrica durante praticamente todo o ciclo da taquicardia, e as ativações mais precoces e tardias se encontram no mesmo ponto. Além disso, o encarrilhamento em pontos diferentes ao redor do átrio gera intervalos pós-pace muito semelhantes ao ciclo da taquicardia, confirmando a participação no circuito. O flutter atípico de átrio esquerdo ele pode ocorrer como um evento espontâneo no coração intacto, de novo, ou aparecer na presença de cardiopatias estruturais diversas. É muito frequente a ocorrência pós-atriotomia em cirurgias cardiovasculares para diversas doenças, ou após ablação de fibrilação atrial.
A ocorrência de taquicardias atriais após a ablação de fibrilação atrial é um problema que emergiu após a ampla difusão desse tratamento para a fibrilação atrial, e ela pode acometer de 10 a 30% dos pacientes. Portanto, é bastante significativo, é um problema clínico importante que tende a aumentar com o aumento da quantidade de pacientes e o aumento das indicações de ablação para fibrilação atrial. Normalmente ocorre reentrada perimitral, ou reentrada utilizando o teto do átrio esquerdo, ou utilizando gaps nas linhas de ablação prévias. A maioria dessas arritmias é persistente e se inicia entre 1 e 6 meses após a ablação. Há mais de 10 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de documentar os primeiros casos de taquicardia atrial pós-ablação de fibrilação atrial. Naquela época não existia ainda a noção de que parte dessas arritmias precoces teriam resolução após um período de 3 meses. Então esses pacientes eram novamente estudados e era feita a tentativa de ablação. Aqui nós temos um caso de uma arritmia focal próximo à veia pulmonar superior direita e que se espalha a partir do septo, a partir de um ponto. Isso é mostrado no mapa de propagação também. Esse é um outro exemplo pós-ablação de fibrilação atrial de uma arritmia macro-reentrante que de início utilizava o anel mitral. É possível ver a ativação mais precoce e mais tardia. E quando foi realizada a linha de ablação no istmo mitral, ligando áreas de cicatriz na veia pulmonar inferior esquerda e o anel mitral, o que ocorreu foi o surgimento de uma nova taquicardia macro-reentrante, dessa vez utilizando o septo, que foi tratada com uma lesão ligando as áreas previamente tratadas das veias pulmonares. Nesse caso, ocorreu uma taquicardia atrial utilizando gaps nas linhas circundando as veias pulmonares superiores, as veias pulmonares direitas, nesse caso próximo à veia pulmonar superior direita. Nós localizamos em áreas de condução potenciais únicos, potenciais prolongados, de baixa amplitude, fragmentados. Esse é o mapa de voltagem, mostrando áreas previamente tratadas de baixíssima voltagem, na verdade, grandes áreas de cicatriz, que também podem ser utilizadas para arritmias macro-reentrantes. E nesse caso a recuperação da voltagem pela perda da continuidade da lesão próximo ao aspecto septal da veia superior direita. Uma outra constatação que nós pudemos tirar desse estudo foi que linhas extensas no átrio esquerdo para o tratamento da fibrilação atrial podem estar relacionadas à ocorrência posterior de taquicardia atrial. Se nós analisarmos a extensão das linhas no primeiro procedimento em função do volume do átrio esquerdo, nós vemos uma correlação significativa da ocorrência de taquicardia atrial quanto mais extensas são as linhas. Então, linhas mais extensas não são necessariamente melhores, especialmente se elas não forem transmurais, locais de difícil confecção das linhas. O mapeamento das taquicardias atriais macro-reentrantes ele é feito através da pesquisa de potenciais duplos e breakthroughs ao longo das linhas previamente criadas. A sequência de ativação em sentidos opostos em anel mitral ou na parede anterior e posterior detecta esses circuitos. Então, se você tiver na parede posterior do anel mitral uma ativação de proximal para distal e o inverso de distal para proximal na parede anterior em relação ao anel mitral, isso configura uma reentrada perimitral. E a mesma coisa ocorre também em arritmias utilizando o teto do átrio esquerdo. Não se espera que uma ativação passiva do anel mitral ou da parede posterior e do teto do átrio esquerdo tenham sentidos inversos em mapeamento. O encarrilhamento ele é importante, ele utiliza critérios clássicos e é importante que se encarrilhe, que se busque o entrainment dessas taquicardias com ciclos com frequências muito próximas ao ciclo de frequência da taquicardia, entre 10 e 30 milissegundos.
Pode ocorrer falha da captura em muitos lugares. Vamos lembrar que boa parte desses pacientes têm lesões prévias, atriotomia, lesões por catéter, extensas áreas de baixa voltagem e cicatriz. E é muito comum também, durante a ablação dessas arritmias, elas se instabilizarem, com lentificação ou aceleração do ciclo, interrupção, indução de novos circuitos. Então, pode ser bastante difícil usar o encarrilhamento como método de mapeamento. O mapeamento não fluoroscópico é bastante útil. Nós devemos lembrar que, ao contrário do flutter atrial típico, em que existe uma anatomia previsível, um circuito previsível, no flutter atrial atípico, a ocorrência de circuitos complexos relacionados a cicatrizes e lesões prévias, ele é muito comum. Então, circuitos de dupla alça, circuitos que alternam entre si o seu trajeto são muito comuns. Então, o uso de sistemas não fluoroscópicos, ele facilita muito o mapeamento e ablação de arritmias tão complexas. A atividade deve estar presente em mais de 90% do ciclo da taquicardia. E quando ela é detectada em menos de 50%, sugere a câmara contralateral, o átrio contralateral. Então, o que se faz é definir uma janela de interesse próxima ao ciclo da taquicardia em relação a um eletrograma de referência, tipicamente o seio coronário. É necessária a aquisição de pelo menos 40 a 50 pontos, e as cicatrizes são definidas com uma voltagem abaixo de 0,05 mV e ou a falha de captura com energias altas naquele local. É importante combinar o mapeamento não fluoroscópico com o encarrilhamento. Esse é um exemplo de uma taquicardia macro-reentrante de átrio direito, num paciente pós-atriotomia. Nós verificamos aqui a presença de duas áreas de cicatriz e uma área de condução lenta, que foi caracterizada como isthmo, bem no centro. A escolha dos catéteres é importante, embora para ablações mais focais, isthmos mais estreitos, o catéter convencional de 4 mm possa ser utilizado, são preferíveis catéteres de ponta irrigada. Existem sistemas de non-contact mapping que podem ser úteis em taquicardias de curta duração ou instáveis, já que aquele arranjo de microeletrodos pode gerar um mapa de ativação bastante preciso a partir de poucos batimentos, na verdade de um único batimento. Então, em casos de taquicardias de curta duração ou instáveis, esse sistema pode ser bastante útil. Catéteres multipolares de seio coronário em septo da parede lateral do átrio direito podem ser necessários também. Essa é uma imagem do catéter com o arranjo de múltiplos eletrodos. E esta é uma imagem mostrando um circuito de átrio esquerdo capturado por esse sistema. Ele pode ser também utilizado, normalmente ele é mais utilizado para arritmias macro-rentrantes do átrio direito. As estratégias para esse tipo de arritmia são localizar e criar lesões em isthmos críticos para a reentrada. Os isthmos podem ser estreitos, como por exemplo gaps, fendas em lesões prévias, ou bastante amplos. Os limites na definição desses isthmos podem ser estruturas anatômicas, como os anéis valvares, ósseos das veias, crista terminalis ou crista de Eustáquio. Ou também cicatrizes prévias detectadas e mostradas nessa imagem. Então, o bloqueio no isthmo mitral frequentemente requer ablação no interior do seio coronário com o catéter irrigado. Deve-se usar uma energia de 20 a 30 watts com uma irrigação de 17 a 60 ml por minuto. Os endpoints da ablação do flutter atípico são o término da taquicardia. A linha de bloqueio completa e bidirecional deve ser sempre assegurada por estimulação diferencial e técnicas de estimulação. Não é recomendável a simples utilização de mapas de propagação ou término da arritmia. E a arritmia, essa é uma demonstração da confecção da linha de bloqueio no istmo cavo-tricuspídeo, no istmo mitral.
O princípio para demonstração é muito semelhante à estimulação diferencial no istmo cavo tricuspídeo. Quando nós fazemos uma estimulação próximo da linha de bloqueio, espera-se que o registro do eletrograma do outro lado seja mais precoce do que aquele registrado quando se afasta o local de estimulação. E quando existe a linha de bloqueio completa, o deslocamento para longe do local de estimulação, para longe da linha de bloqueio, causa, na verdade, uma redução do tempo até o registro do eletrograma numa posição do outro lado da linha. A não indução das arritmias após ablação é um outro critério que deve ser avaliado com cuidado. É muito comum nesses pacientes uma arritmia ser interrompida com uma linha ou fechamento de um gap e outras arritmias surgirem. O médico deve decidir se ele persegue a eliminação de todas essas novas morfologias que podem surgir, mas de fato os estudos apontam que o prognóstico dos pacientes é melhor, a taxa de recorrência de arritmias é melhor quando essas outras arritmias incidentais são alvo de ablação. A taxa de sucesso é bastante variável desses pacientes, ela varia entre 55% e 95%, ela depende da complexidade da arritmia, do grau de cardiopatia e miopatia atrial prévios e da extensão e complexidade dos circuitos. E, obviamente, podem ser necessários novos procedimentos para que esse paciente tenha uma melhora clínica. Eu agradeço à comissão organizadora do evento. Muito obrigado.